Livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 9. Livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 9, que diz: E teve José outro sonho, e o contou aos seus irmãos, e disse: Eis que tive ainda outro sonho, eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Repetindo. E teve José outro sonho, e o contou aos seus irmãos, e disse: Eis que tive outro sonho, eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Com base nessa palavra, no livro de Gênesis, capítulo 37, nos narra, nos conta a história de José. Quem foi José? José foi um dos filhos de Jacó. Jacó tinha 12 filhos e José era um dos filhos mais novos de Jacó, onde José e Benjamim foram os filhos de Jacó na sua velhice. Então, esses meninos, tanto José como Benjamim, era criado assim com muito amor, com muito carinho. Não que os outros não tiveram amor do seu pai Jacó, mas como José e Benjamim eram filhos da sua velhice, então ele tinha mais um carinho maior para com esse, principalmente com José. Jacó amava tanto José que Jacó fez uma túnica para José, uma túnica toda colorida de várias cores, simbolizando ali o amor que ele tinha para com seu filho. E isso causava inveja e ira nos seus irmãos, nos demais filhos de Jacó. Porque José, ele era diferente. José, ele tinha em torno aí de 17 anos, mas os seus irmãos mais velhos, seus 10 irmãos mais velhos, o invejavam, o odiavam, porque ele era diferente, porque ele era o escolhido do seu pai. Ele era o filho que Jacó amava, era o filho que Jacó tinha maior carinho, maior amor, e era por José. Aqui no versículo 3, Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos. Olha que coisa, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Então Jacó tinha o nome de Israel, porque assim Deus chamou Jacó de Israel. Então Jacó amava José mais do que todos os seus outros filhos. O amor que Jacó tinha por José causava inveja e ira no coração dos seus irmãos. E diz a palavra do Senhor que, vendo seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podia falar com ele pacificamente. Ou seja, os irmãos de José não toleravam José por inveja, por ódio, porque o pai amava ele mais do que todos os outros. E diz a palavra do Senhor que teve José um sonho e contou. Nesse ponto aí, José foi inocente ter contado o sonho para os seus irmãos, sabendo José que seus irmãos não gostavam dele, mas José era apenas um adolescente, era apenas um jovem de 17 anos, e era normal ele sonhar, e de repente ele queria contar aquele sonho, mas ele deveria ter contado esse sonho apenas para o seu pai, mas não, ele contou esse sonho para todos ali, no momento ali do café da manhã, todos ali reunidos pela manhã, ele contou esse sonho, e o sonho qual José teve foi: E disse-lhes: Ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. E eis que estava atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinava ao meu molho. Então disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terá domínio sobre nós? Por isso ainda o odiava por seus sonhos e por suas palavras. Então, diante do sonho, o sonho qual Deus estava dando a José, Deus mostrando o que o Senhor iria fazer com José futuramente. Ou seja, José contou que o seu molho
ficava em pé diante dos molhos do seu irmão e todos os outros molhos se dobravam diante do molho de José. O que era isso? Deus revelando a José que o Senhor faria dele um grande homem, onde todos iriam ali se prostrar diante dele, onde todos ali iriam ver ele como uma autoridade, onde todos ali iriam ver ele como um grande homem, todos teriam que se prostrar diante dele. Porém, José não tinha total discernimento dos sonhos dele, apenas falou. E poucos dias depois, José teve outro sonho. E José, mais uma vez, contou esse sonho para os seus irmãos, que não deveria ter contado, mas contou na sua inocência, na sua ingenuidade, contou o seu segundo sonho. Meus amados, vão entrando, curtindo e compartilhando a live, por favor. Não estou vendo ninguém curtindo a live, vão curtindo, vão colocando tec-tec na telinha para que todos possam receber a live. Então José teve um segundo sonho. E teve José outro sonho e contou aos seus irmãos e disse: eis que tive ainda outro sonho. Eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam até mim. Então o que Deus iria fazer de José não estava sequer na mente, não sequer passava na mente dele o que seria isso, e nem tampouco dos seus irmãos, mas os seus irmãos o invejavam tanto pelos seus sonhos grandiosos, como também pelas suas palavras. E aí, mais uma vez, a ira dos seus irmãos veio contra José. E contando a seu pai e aos seus irmãos, repreendeu seu pai. E disse: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos, eu e a tua mãe e os teus irmãos inclinar-se perante ti em terra? Seus irmãos, porém, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Por que Jacó guardava o sonho que José tinha no seu coração? Porque assim mesmo Deus também fez com ele no passado. Jacó também foi um sonhador. Jacó também, Deus dava sonhos proféticos para Jacó. Então, quando Jacó viu que o seu filho estava tendo sonhos proféticos, ele entendia que Deus tinha mistério com seu filho, que Deus estava mostrando algo para o seu filho, embora eles não sabiam a dimensão de tudo isso. E diz a palavra do Senhor que os seus irmãos o invejavam. Os seus irmãos o invejavam pelos seus sonhos e por suas palavras. E diz a palavra do Senhor que os seus irmãos foram pastorear, foram para outro lado, apacentar o seu rebanho, apacentar os gados do seu pai. E por lá eles ficaram alguns dias. E Jacó pediu para que José fosse encontrar com seus irmãos para saber se estavam tudo bem com eles, para saber se eles estavam bem, porque naquela época existiam várias feras no campo, existiam vários animais ferozes, o qual eram animais grandes que poderiam vir e às vezes até mesmo vir contra eles, porque eles estavam ali no campo. E Jacó ficou incomodado e pediu para que José fosse encontrar com seus irmãos. E diz a palavra do Senhor que, ao verem José de longe, os seus irmãos conspiraram em seu coração contra José. Conspiraram para matar José. Olha a imensa inveja o qual os seus irmãos tinham de José. Isso é tão verdade e acontece continuamente em várias famílias, até mesmo comigo. Quantos são os irmãos? A família grande sempre vai ter um que é invejado por todos. Eu mesmo sou a menor também dos meus irmãos. Em todos os aspectos, financeiramente, em todos os sentidos. Dos meus irmãos eu sou a escolhida de Deus. E quando nós somos escolhidos do Senhor, nós passamos por muitas coisas, principalmente dentro da nossa casa, principalmente junto com a nossa parentela. O próprio Deus, lá em Gênesis 12, falou para Abraão: Abraão, sai-te do meio da tua terra e sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. O próprio Deus manda nós nos afastarmos, manda nós sair do meio da nossa parentela, porque muitas das vezes os nossos parentes são os nossos piores inimigos.
Na maioria das vezes, os nossos parentes são os nossos piores inimigos. São aqueles que nos afrontam, são aqueles que nos perseguem, são aqueles que nos invejam. E não era diferente com José. José sofria isso na pele. Os seus irmãos o odiavam, os seus irmãos o invejavam. E ali, quando eles avistaram que José estava vindo ao seu encontro, conspiraram contra ele para matar. E disseram uns aos outros: eis lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora o matemos e lancemos numa desta cova. E diremos, uma fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. A inveja deles era tão grande que eles estavam arquitetando matar o próprio irmão. Por tanta inveja e ódio que eles sentiam. Olha que coisa diabólica. E ali eles fizeram conforme o que eles falaram. Pegaram José, jogaram José dentro de uma cisterna. E naquela época as cisternas não eram cheias de águas como nos dias atuais. Naquela época a cisterna era cheia de bicho, cobra, peçonhento, todo tipo de bicho estava lá dentro. E ali pegaram José e jogaram dentro da cova. Jogaram ali dentro daquela cova funda. E José começou a chorar, que ele era apenas um jovem de 17 anos. Os seus irmãos já eram homens feitos, homens casados, homens cheios de filhos. Olha que coisa. Invejando uma criança. Homens barbados invejando uma criança por causa do amor do pai. Porque via que o pai amava mais a ele do que... amava mais a José do que a eles. E ali eles jogaram José dentro da caverna. E Rubens disse: não derrameis sangue, lançai-o na cova. Então Rubens, ele se doeu, foi o único que se doeu mais ou menos por causa de José. Mas Rubens não tinha autoridade, por mais que Rubens era o primogênito de todos ali, mas Rubens não tinha autoridade para, digamos, para dar ordem aos seus irmãos, porque Rubens, ele pecou, Rubens, ele falhou com Deus, Rubens, ele se deitou com a mulher do seu pai. Então, diante disso, ele pecou diante de Deus e perdeu a sua autoridade de primogenitura. Então, ali, diante do seu pecado, ele não tinha autoridade para mandar nos seus irmãos, para pôr rédeas nos seus irmãos. Mas aí ele sabia o que os seus irmãos queriam fazer com José. Ele tentou ali socorrer mais ou menos ali José, falou que a intenção deles era matar José, não sei se de faca, de facão ou a pedrada. A vontade deles era matar José, mas aí Rubens pediu para que não matasse, mas que jogasse ele dentro da cova. Porque aí Rubens pensou: vou falar com os meus demais irmãos para jogar José na cova, porque ali eu vou socorrer ele, eu vou tirar ele de lá. Mas não foi assim que aconteceu. Mediante tudo isso, José foi jogado na cova. E diz a palavra do Senhor que vinha uma caravana. Passava-se uma caravana de ismaelita, que era compradores de escravos, que eram comerciantes. E ali os seus irmãos maquinaram vender José para aqueles comerciantes, para aqueles ismaelitas. E venderam José por 20 moedas de prata. Olha que situação. Olha quão terrível foi os irmãos de José. Com base nisso, quando José foi vendido ali por 20 moedas de prata, o nosso Senhor Jesus também foi traído por Judas Iscariotes por 30 moedas de prata. E ali José foi vendido para aqueles ismaelitas, para aqueles comerciantes, onde levaram José para o Egito e ali colocaram José no mercado de escravos, onde ali as autoridades do Egito, os homens de posse, iam ali naquele lugar, naquela feira, e ali comprava os escravos que os interessavam. E ali Deus preparou um homem para comprar José. Mas antes disso,
quando os irmãos de José lançou José na cova e venderam José para esses ismaelitas, e eles arquitetaram, fizeram arquitetaram um plano macabro, um plano perverso. Vamos falar o nosso pai, que uma besta fera engoliu ele e matou ele. Vamos aqui rasgar, e nisso eles tinham tirado, a inveja era tanto, até mesmo das vestes, da túnica qual Jacó preparou, fez para José. Eles tiraram essa túnica de José antes de jogar ele na cova, pegou essa túnica, rasgou, matou um animal e sujou ali aquela túnica, forjando uma morte ali, e mentiram para o seu pai, dizendo que uma besta fera tinha matado José. E ali Jacó, seu pai, ficou muito entristecido, chorou muito, rasgou suas vestes, ficou muito chorando por dias, por meses e por anos por causa do seu filho, porque Jacó amava José mais do que todos os demais filhos. E assim eles fizeram esse grande plano macabro, essa trama diabólica para destruir a vida de José. E ali José foi vendido para o Egito. E quem comprou ali José foi foi Potifar, oficial de Faraó, um homem de guerra, um capitão da guarda dos homens do Egito. E ali Potifar comprou José e o levou para sua casa. Mas diz a palavra do Senhor que o Senhor estava com José. Aonde José ia, a presença do Senhor era com ele. E ali José foi vendido para Potifar, e ali Potifar entregou toda a sua casa, todos os demais servos na mão de José, porque viu que ele era um rapaz diferente. Embora, e detalhe, José era um homem muito bonito. Diz a palavra do Senhor que José era muito formoso. Era formoso de porte e de semblante. Era um homem bonito, alto, forte. E ali José serviu Potifar em sua casa, sendo ali um administrador da sua casa. E Potifar confiava toda a sua casa nas mãos de José. E diz a palavra do Senhor que a mulher de Potifar, usada por Satanás, cheia de pomba gira, cheia de demônio, uma mulher devassa, uma mulher que não respeitava o seu marido, olhou para José, mesmo José sendo escravo, olhou para José e o cobiçou. Cobiçou José de uma tal forma que, como Potifar vivia em guerras, era o capitão da guarda do Egito, então ele vivia fora de casa. E ali aquela mulher olhou para José e cobiçou José. Uma mulher casada e cobiçou trair o seu marido. Mas José era um homem de Deus, José era um homem reto, fiel a Deus. E diz a palavra do Senhor que aquela mulher começou a importunar José, começou a chamar José para se deitar com ela. Todos os dias ela importunava José, e José respondia para esta mulher que não, falava para ela que não, que jamais iria se deitar com ela, porque ele temia primeiramente a Deus e ele era um servo obediente ao seu marido. E ele: como faria eu tamanha maldade, pecaria contra o meu Deus? Então José não só era um homem bonito, um servo de Deus fiel, e obedecia a Deus e era fiel ao seu senhor, que o seu senhor era Potifar. E diz a palavra do Senhor que aquela mulher todos os dias importunava José. Todos os dias tentava José, e José fugia dela. Mas teve um dia que esta mulher, estava ela ali na casa, e José foi fazer algo ali dentro daquela casa, e aquela mulher veio para cima de José, tentando ele, chamando ele para se deitar com ela novamente. E José disse que não iria pecar diante de Deus e não iria cometer tal maldade com seu senhor. E ali aquela mulher, e José fugiu. Porque muitas das vezes o fugir não é sinal de fraqueza. Muitas vezes o fugir é sinal de obediência. O fugir é sinal de
de força, não de fraqueza, porque há situações nas nossas vidas que nós temos que fugir sim. A palavra do Senhor fala que nós temos que fugir da aparência do mal. Nós temos que fugir da aparência do mal. Nós servos de Deus, nós somos tentados todos os dias a cair. Todos os dias nós somos tentados. Tanto a mulher quanto o homem são tentados todos os dias. Mas se você tem uma vida com Deus, se você tem compromisso com Deus, se você tem um propósito com Deus, se você tem uma chamada diante de Deus, nós temos que fugir da aparência do mal. Somos tentados todos os dias a cair. A palavra do Senhor diz que aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Eu estou aqui pregando para vocês, mas eu sei das tentações que vêm sobre a minha vida. Eu sei o quanto eu sou tentada todos os dias a cair. Mas o sangue de Jesus me cobre e o sangue de Jesus me reveste de autoridade para fugir da aparência do mal. Então José fugiu daquela mulher, só que José não atentou que a sua túnica, a sua veste caiu ali e ficou na mão daquela mulher. E aquela mulher viu que a sua capa estava na sua mão. Ela pensou, peraí, ele fugiu, mas eu tô com a roupa dele aqui. Vou eu gritar. E aquela mulher começou a gritar. E que os soldados vieram, começou a gritar, dizendo que José havia entrado ali, tentado estrupar ela, tentado fazer mal para ela. Olha a treta, olha a trama que o diabo usou aquela mulher para tentar destruir José. E assim os soldados foram ali, já seguraram José. E José não fez nada. E assim quando Potifar chegou, aquela mulher anunciou da mesma forma que José havia entrado ali e tentado estrupar ela. Mulher diabólica, perversa, viu que não conseguiu nada com ele, quis destruir a vida do rapaz. E conseguiu por um tempo. E ali Potifar cirou, porque a mulher de Potifar era uma mulher muito bonita, porque ele era um capitão da guarda, ele não ia escolher qualquer mulher feia para casar com ele, não, ele escolheu a mulher bonita. Porém, aí Potifar começou a ficar irado, ficou com ciúmes, foi ali e prendeu José, sem sequer interrogar José, sem sequer perguntar o que aconteceu. Não, ele já foi ali mandando prender José e colocou ali José na prisão, onde todos que cometiam algum crime eram presos ali nessa prisão, que era ali de Faraó. E ali José ficou preso por 13 anos. Olha a treta que o diabo armou contra José, tentando destruir a vida de um jovem. Ele era apenas um jovem de 17 anos. Pois ficou preso ali no cárcere por 13 anos. 13 anos tendo a sua vida ali privada, vendo a sua juventude passar, preso em uma masmorra, preso, imagina aquelas prisões daquela época, eram as masmorras, era tipo no túnel, tipo em porões, assim, eram lugares horríveis, frios, cheio de bicho, sapo, barata, rato, era todo cheio de bicho. E ali José ficou preso por 13 anos. Mas diz a palavra do Senhor, e continuou o Senhor falando, e o Senhor era com José. O Senhor era com José. E diz a palavra do Senhor que mesmo José, estando ali dentro daquela prisão, o Senhor abençoou José. O José tinha o dom de governar. Mesmo ali dentro da prisão, ele tinha carisma, ele tinha a presença do Espírito Santo. Da mesma forma como ele administrou a casa de Potifar, ele também administrou aquela prisão. Onde o chefe ali daquela cadeia ali, daquela prisão, deu a chave da prisão para José cuidar dos demais presos. Ou seja, ele continuou sendo grande sobre... Por mais que ele estivesse ali dentro daquela prisão, era ele que coordenava ali. Por quê? Porque o Senhor era com José. José não era só um rapaz de boa aparência, mas José, ele tinha o Espírito Santo. Ele tinha inteligência, ele tinha sabedoria. Ele era um homem humilde, ele era um homem de uma fala mansa, de uma fala que encantava a todos. E assim o Senhor foi com José. Mas José ficou ali preso por 13 anos. E diz a palavra do Senhor que algo aconteceu
na província ali com o Faraó, Faraó se irou. Diz a palavra do Senhor que Faraó se irou contra o padeiro mor e o copeiro mor. E diz a palavra do Senhor que aqueles homens ali foram levados também cativos, presos para aquela prisão. E ali aqueles homens chegando ali, naquela mesma noite, os dois homens tiveram, cada um tiveram um sonho. Porém, os sonhos, cada um sonhou um tipo de sonho. E teve um que sonhou que um iria voltar para servir o rei, que era o copeiro, e o outro iria ser levado à forca. E ali eles sonharam e contaram o sonho para José. E José deu a sua interpretação. José, através do Espírito Santo, falou: você falou que o copeiro, que o copeiro iria voltar a servir Faraó com a taça de vinho, mas que o padeiro mor iria ser degolado, iria ser morto. E ali eles ficaram por 3 dias presos, e assim aconteceu conforme a interpretação de cada sonho aconteceu com eles. Um voltou a servir a Faraó, Faraó perdoou, mas o outro foi levado para ser morto. E ali José interpretou o sonho e disse: lembra, o copeiro mor, porém, José disse para o copeiro mor: lembra-se de mim quando você estiver diante do Faraó, para que eu venha sair dessa prisão. E ali o copeiro mor, assim que voltou ao seu ofício, esqueceu do sonho, esqueceu de José. Quão ingratas são algumas pessoas, que às vezes alguém faz algo de bom e ele sequer lembra. E ali aconteceu que o copeiro mor foi lembrar de José 2 anos e pouco depois, 2 anos depois. Olha, ainda José ficou ali sofrendo por mais 2 anos. E como que o copeiro lembrou de José? Diz a palavra do Senhor que Faraó teve um sonho. E ali nenhum dos seus intérpretes, nenhum dos seus adivinhos, nenhum dos seus feiticeiros puderam dar interpretação do seu sonho. E aí o copeiro mor se lembrou de José. E ele disse: Faraó, meu senhor, tem um rapaz, espero que ainda esteja vivo, tem um rapaz que se encontra lá na prisão, que enquanto eu e o padeiro mor foi levado aquela vez preso, porque o Senhor nos colocou lá, nós sonhamos um sonho. E esse rapaz hebreu interpretou os sonhos, e conforme a interpretação de cada um dos sonhos aconteceu. Eu voltei ao meu ofício a te servir, mas o copeiro mor, o qual tinha sonhado que iria ser morto, ele morreu de fato. E esse rapaz está lá. Permita que eu traga ele para que ele venha interpretar os sonhos do meu Senhor. E assim Faraó mandou chamar José. Eu não sei, mas eu imagino. Meus amados, vão curtindo, entrando e curtindo a live, por favor, e compartilhando. Eu não sei como José se apresentou ali diante de Faraó. Imagino que deram um banho nele. Imagino que fizeram a barba dele, que para se apresentar diante do Faraó tinha que estar bem apresentável. E ali deram um banho nele, fizeram a barba dele, cortaram as suas unhas. Imagino que chegou ali diante de Faraó todo esquelético, porque ali eles não se alimentavam bem, todo magro, abatido, triste, sofrido, porque 13 anos preso em uma masmorra não é para qualquer um. Muitos não chegam nem esse tanto de tempo, morre ali mesmo, 1 ou 2 anos já morre, porque ele não tem sol, era frio, um lugar úmido, um lugar horrível, e mal se alimentava direito, comia da sobra que era servido ali. Imagino que José, ao se apresentar ali diante de Faraó, humilhado, humilde, mas ali Faraó olhou para aquele rapaz e contou o sonho. E qual foi o sonho que Faraó teve? Diz a palavra do Senhor que Faraó
contou o sonho e disse: eu tive um sonho e ninguém há que interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó: eis que o meu sonho estava em pé. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então começou Faraó a narrar o sonho que teve. E diz a palavra do Senhor que Faraó teve um sonho. E ele sonhou com 7 vacas gordas e com 7 vacas magras. Onde as 7 vacas magras comiam as 7 vacas gordas, porém continuavam magras e feias. Esse foi um dos sonhos que Faraó teve. E depois Faraó sonhou outro sonho semelhante. Sonhou com 7 espigas de milho gordas, robustas, e também sonhou com 7 espigas de milhos secas, murchas. E as espigas murchas comia as espigas gordas e comiam e permaneciam feias. E ali, ao narrar esse sonho a José, José disse: o sonho é um só. A tradução é uma só. E diz a palavra do Senhor, e disse a Faraó: o sonho é um só. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. E as 7 espigas formosas também são 7 anos. E as 7 vacas feias à vista e magras, que subiu depois delas, são mais 7 anos. E as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. Eis que vem 7 anos. E haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantará-se também mais 7 anos de fome. E toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito. E a fome consumirá a terra. E não será conhecida abundância na terra por causa daquela fome. E o que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó é porque esta coisa é determinada por Deus. Por isso que Deus mostrou 2 sonhos para você, Faraó. E Deus se apressa em fazê-lo. Portanto, Faraó, previna-se agora de um homem entendido e sábio e ponha sobre toda a terra do Egito. Olha que coisa tremenda. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura e ajunte toda a comida destes bons anos que vem e amontoa trigos debaixo da sua mão, Faraó, para mantimento nas cidades e aguardem. E assim será o mantimento para provimento da terra para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra pareceu boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Quando nós estamos na posição, quando nós estamos na direção de Deus, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, diante de uma interpretação tão profunda e tão tremenda como essa, Deus fez com que Faraó olhasse para José diferente. E também fez com que os servos de Faraó olhassem para José e parecesse boa as suas palavras. Faraó põe José, e de repente Faraó põe José como governador do Egito, ou seja, de escravo humilhado, de escravo onde ficou aprisionado ali por 13 anos, e agora José seria o governador do Egito. Olha o patamar o qual José subiu. Ele só era abaixo de Faraó, mas acima dele não existia um homem de tal autoridade como foi José, onde todos do Egito tinham que se prostrar quando José passava. Quando José passava diante ali da cidade, todos tinham que se curvar diante de José.
Todos tinham que se prostrar. E na mesma hora diz a palavra do Senhor que vestiu José de vestes reais, que colocaram o anel no dedo de José, um anel de faraó, um anel de autoridade, onde todos que vissem José tinham que se prostrar diante de José. E mais faraó fez, não só fez de José o governador do Egito, a autoridade máxima do Egito, como também deu ali a José uma esposa. Casou José. Então José foi abençoado, tanto como ser um governador, também foi abençoado ali sentimentalmente, colocou uma esposa para ele, onde essa esposa, diz a palavra do Senhor, que essa mulher deu 2 filhos para José, Manassés e Efraim. Manassés significava, que foi o primogênito, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E Efraim significava, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Com base nisso aqui, eu quero abrir um parêntese. Você que, quando for ter filhos, busca a interpretação, o significado dos nomes para os seus filhos. Porque há nomes que são maldição. Há nomes que têm significado de maldição. Mas há nomes, por isso que nós temos que ler a palavra de Deus e buscar colocar no nome nos nossos filhos bíblicos, porque há nomes que traz o peso de bênção, mas há nomes que traz peso de maldição. E muitas das vezes o nome influencia na vida e no caráter dos seus filhos. Então vigia. Você que não sabia disso, aprenda agora. Busca discernimento quando você for colocar um nome nos seus filhos. Busca o significado de cada nome. Hoje nós temos aí o Google e vocês podem pesquisar os nomes e os seus significados e as suas histórias. Então diz a palavra do Senhor que José agora se encontrava como governador do Egito. De escravo, José se tornou governador do Egito. Quando Deus quer honrar, quando Deus quer exaltar o homem, ele levanta ele lá do pó e faz ele se assentar entre os príncipes. Basta tão somente ser fiel. José foi fiel até o presente momento. Então José, aos 30 anos, ele se tornou governador do Egito, onde todos tinham que vir e se prostrar diante dele. Ele não era só uma autoridade, mas ele era um homem de extrema inteligência e sabedoria. E ali começou o trabalho de José. José plantou durante 7 anos, guardou o trigo, todo o alimento, e logo em seguida, no 8º ano, veio os 7 anos de fome. Começou a vir os 7 anos de fome. E os 7 anos de fome abrangia não só o Egito, mas todas as outras nações estavam passando pela escassez da fome. E ali José preparou mantimentos, os guardou e começou a vender esses mantimentos para todos que vinham comprar. E com isso, José fez com que o Egito se tornasse uma grande potência, se tornasse ainda mais rica. Então José fez com que o Egito fosse uma nação rica, porque vinha pessoas de outros países comprar alimentos ali. E diz a palavra do Senhor que a fome já tinha chegado em Canaã. Que cidade era essa? Canaã era a cidade onde o pai de José morava, junto com seus 10 irmãos que venderam José para o Egito. Então a fome chegou em Canaã. A palavra do Senhor diz que lá em Salmos 94, diz que a vingança pertence somente a Deus. Não cabe eu e você fazer justiça, mas cabe a Deus fazer justiça por nós. A vingança pertence a Deus. E era hora de Deus se vingar. Era hora de Deus honrar José diante dos seus irmãos. Era hora de Deus mostrar que Deus era com José. E assim foi, a fome chegou em Canaã. E ali todos os seus irmãos foram até o Egito comprar mantimento.
E quando eles chegaram ali no Egito, eles se depararam com José, porém eles não conheceram José, mas José os reconheceram. Mas José já estava ali falando o idioma do Egito. Então, para falar ali com os hebreus, tinha que ter um intérprete. E ali, José, sendo ele governador, onde os irmãos de José já chegou e já teve que se prostrar. Já tiveram que se prostrar em reverência ao governador que estava ali. Tiveram que se ajoelhar. E José olhou para os seus irmãos. E diz a palavra do Senhor que José, ao ver os seus irmãos, se emocionou. Mas ele manteve a sua posição, falando ali no idioma ali do Egito, e os intérpretes interpretando ali para os irmãos de José o que eles haviam, por que eles haviam ido ali, o que eles queriam. E ali eles falaram que foram até o Egito para comprar mantimento. E ali diz a história que eles prepararam ali todos os sacos de mantimento, pagaram, porém José olhou para os seus irmãos, diz aqui, e disse: paz seja convosco, não tem mais o vosso Deus, o Deus de vossos pais. E aí diz a palavra do Senhor que os irmãos, voltando aqui, e a fome era gravíssima na terra de Canaã. E diz a palavra do Senhor que grande lição, que a fome persistia por todos, e os irmãos de José voltaram ao Egito para comprar mais mantimento. O encontro de José com seus irmãos, após muitos anos, reencontrou seus irmãos. Quantos pensamentos deve ter passado na cabeça de José ao olhar para os seus irmãos. E aqueles que o havia desprezado, maltratado, e que para não matar, venderam como escravo. E estava ali agora diante dele, prostrados, implorando por alimentos. Olha só. E ele não se vingou dos seus irmãos, mas o Senhor fez com que eles pagassem, porque nada acontece. A palavra do Senhor diz que tudo que nós plantarmos aqui nós vamos colher. Se você planta coisas boas, você vai colher coisas boas, mas se você planta coisas ruins, você vai colher vento e tempestade. E diz a palavra do Senhor que José tratou seus irmãos muito bem, porém não se revelou para eles ainda. Tratou todos muito bem, vendeu ali os alimentos. E aí José fez com que o dinheiro qual eles pagaram pelos sacos de alimentos, voltasse para os próprios sacos ali. E José fez um teste ali com seus irmãos. Fez inúmeras perguntas para ele. Perguntou se seu pai ainda era vivo. Perguntou se ele tinha outros irmãos. E ali aquele povo falou que tinha pai, que o pai ainda era vivo, que era filho do mesmo pai, que havia 12 irmãos, tinha tido 12 filhos, porém um não existia mais, que era José, e o mais novo estava ali com seu pai. E José quis que eles trouxessem a Benjamim, porque Benjamim era o seu irmão de sangue, de fato, que era da mesma mãe, da mesma mulher. E ali esses irmãos tiveram que voltar para a terra de Canaã, mas tiveram que trazer o seu irmão. E diz a palavra do Senhor que, diante de tudo isso, José, ele trouxe todo o seu povo, trouxe seu pai e os seus demais irmãos para vir morar com ele no Egito. E assim Faraó permitiu. E diz a palavra do Senhor que, quando Jacó e os seus demais irmãos, os seus demais filhos entraram ali com toda a família, Jacó se prostrou. Aí José se lembrou que o sol e a lua e 11 estrelas iriam se prostrar diante dele. Ou seja, ele viu seu pai, ele viu seus irmãos se prostrar diante dele. Porque Deus fez de José um homem grande.
Mas a grandeza o qual Deus exaltou José, ele não deixou, não se vangloriou com isso. José permaneceu com o coração humilde. José permaneceu com o coração aquebrantado. José permaneceu com o coração voltado para Deus. E diz a palavra do Senhor que José, ele não só perdoou os seus irmãos, como fez com que toda a sua família viesse morar com ele no Egito. E José foi um canal, não só para abençoar o seu povo, como também para abençoar as demais nações. Porque as demais nações vinham se alimentar daquilo que Deus tinha mostrado para José. Vinha comprar alimentos. E assim José foi um instrumento para que a morte não viesse sobre todos ali da face da terra, porque a fome era muito grande. E José foi usado por Deus para trazer sustento, não só para a sua família, mas como para todas as demais nações. E assim José foi honrado diante de todos os seus irmãos e diante de toda a sua família. E assim Deus quer fazer com você. Não importa o sofrimento o qual você passou, a sua trajetória de vida, Deus tem o poder de te honrar. Deus tem o poder de fazer você se assentar com os príncipes. Deus ele pode tirar você desse cativeiro. Deus ele tem poder de restituir tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que foi perdido. Os seus irmãos, a sua família não vai impedir o que Deus tem na sua vida. Deus vai te honrar diante de toda a sua família, diante dos seus irmãos invejosos. Deus ele é fiel, eu sou prova disso. Hoje eu vejo que alguns irmãos meus dependem de mim. Espiritualmente, quiseram me matar, quiseram me ferir, quiseram me machucar, até fizeram, mas hoje eu trago vida para eles. Hoje eu tenho uma palavra que traz vidas para eles. Então Jesus ele faz assim, ele honra aquele que se humilha, ele honra aquele que foi humilhado, ele levanta aquele que um dia foi desprezado por todos. Que Deus possa falar melhor em cada coração e que o Espírito Santo possa te fortalecer e te dar direção para que você possa crescer no meio do caos, possa fazer você crescer no meio do deserto, no meio do caos e te exaltar para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado na sua vida. Amém, meus amados?